vamos conferir agora, provavelmente já o chamamento do primeiro processo em perspectiva de julgamento, como já dissemos, o habeas corpus, que teve o julgamento iniciado ontem, tratando da ordem da apresentação das alegações finais. Vimos agora no primeiro bloco de hoje, na reportagem e na intervenção ao vivo da repórter Daiane Garcês, o tema talvez principal da semana. E em instantes saberemos como será o andamento, porque estamos acompanhando a sessão plenária de hoje ao vivo, como sempre, direto do plenário aqui na TV Justiça. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Presidente Dias Toffoli. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 25 de setembro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procurador-Geral da República, doutor Alcides Martins, abriu-se a sessão às 15 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a Vossas Excelências que estão presentes neste plenário alunos das seguintes instituições de ensino: Faculdade de Direito de Santo André, São Paulo, Centro Universitário Imagem aproximada de pessoas na plateia. Federal e Faculdade São Francisco de Barreiras, Estado da Bahia. Sejam todos muito bem-vindos. Presidente Dias Toffoli está sentado ao centro da mesa em formato de U invertido. Remanescente da sessão de ontem, apregou o habeas corpus 166.373, procedente do Paraná, de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, sendo paciente Márcio de Almeida Ferreira, impetrante Marcos Vidigal de Freitas Criciúma, a autoridade apontada como coatora Superior Tribunal de Justiça, interessado Paulo Roberto Gomes Fernandes, e consigna a papeleta que, após o voto do ministro Luiz Edson Fachin, relator, que denegava a ordem de habeas corpus, o julgamento foi suspenso para continuidade, o que se dá no momento de agora, passando então ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente, ministra Carmen, ministra Rosa, ministros. Presidente, também aqui, inicialmente, cumprimento com muita honra o doutor Alcides Martins, que representa hoje a Procuradoria Alexandre de Moraes está na ponta da mesa, no lado direito. Quero cumprimentar também os Dr. Marcos Vidigal de Freitas Criciúma, que fez a sustentação oral, assim como o Dr. Alcides Martins. Presidente, aqui, relembrando o caso a ser tratado, é o habeas corpus contra acórdão proferido pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao julgamento submetido à relatoria do ministro Félix Fischer. Aqui relatam os autos, em síntese, que em 8/6/2017, o paciente foi denunciado, mas o que importa para encurtar a história é a questão trazida e bem analisada pelo detalhado voto do eminente ministro Fachin. A questão a ser analisada, a questão principal, é se o delatado teria ou não o direito de falar após o delator. No prazo de alegações finais, o juiz concedeu o prazo conjunto a ambos os réus, na verdade, vários réus, ao delator e ao delatado, sendo que anteriormente havia concedido, na questão do interrogatório, havia feito cronologicamente uma sequência, ouvido primeiro o delator e depois o delatado. Essa a questão a ser analisada, se há ou não ilegalidade, se houve ou não ilegalidade, no fato de não se permitir que o delatado fosse ouvido após
não só a acusação após o Ministério Público, mas também após as alegações finais do delator, de maneira que pudesse ter amplo conhecimento de todos os fatos que lhe foram imputados e pudesse, diz aqui o paciente, exercer plenamente a sua ampla defesa. O plenário julga habeas corpus, onde se discute se delatores em processos criminais devem apresentar alegações finais antes dos delatados. Fazendo uma observação Quem vota é o sobre ministro a própria Alexandre ideia de Moraes. Colaboração premiada, ou, como eu ainda entendo seja a melhor terminologia, a delação premiada. Na verdade, o delator, entre aspas, é um colaborador, né? Porque ele é um colaborador forçado. Ele só colabora, obviamente, dentro do direito premial, porque lhe será concedida uma vantagem. E é um meio, como bem ressaltou o eminente ministro Edson Fachin, é um meio de obtenção de prova, não é? É uma prova no direito brasileiro, diferentemente do direito norte-americano, onde o delator é ouvido como testemunha. O delator, o testemunho do delator é prova. Aqui é um meio de obtenção de prova. Esse meio de obtenção de prova, esse negócio jurídico personalíssimo no campo do direito público, celebrado entre Ministério Público ou polícia, de um lado, e o delator, enquanto meio de obtenção de prova, assim como busca e apreensão, assim como a decretação de uma interceptação telefônica, o afastamento do sigilo bancário e fiscal, todos eles meios de obtenção de prova. Todos esses meios de obtenção de prova, em relação a eles, no Brasil, diferentemente também de outros ordenamentos jurídicos, como, por exemplo, o ordenamento colombiano, no Brasil se dá o chamado contraditório diferido. Ou seja, o delatado, ele não participa do acordo, ele não tem ciência do acordo, ele não participa do meio de obtenção de prova, mas tem amplas possibilidades, posteriormente à realização da delação e das provas obtidas a partir das informações trazidas pelo delator, ele tem amplas possibilidades de, eventualmente, demonstrar falsidade, erros, exageros nas declarações dadas pelo delator. Como disse, o denominado contraditório diferido, que faz parte da ampla defesa. Ou seja, há em que pese a delação ou chamada de colaboração premiada, em que pese ser um meio de obtenção de prova, há total possibilidade do exercício do contraditório, da ampla defesa, em relação a todas as declarações, todas as informações constantes na delação, assim como na própria formação, as formalidades que consubstanciaram o termo de delação. Afinal, no momento da decisão de mérito do Poder Judiciário, será o juiz que analisará não só as informações trazidas pela colaboração premiada, que não permitem, como sabemos, a partir da legislação, a condenação tão somente pelas informações trazidas pela delação, mas será o juiz que analisará não só a regularidade, a legalidade, mas também a veracidade das informações trazidas pela colaboração, como todas as demais provas derivadas daquela informação. O mérito das informações trazidas pela delação são submetidos ao contraditório, à ampla defesa, ou seja, à total possibilidade, durante a ação penal, durante o devido processo legal, de ampla impugnação do que foi trazido pelo delator. Da mesma maneira, e esse ponto me parece extremamente importante para desenvolver do raciocínio, da mesma maneira, no momento da decisão de mérito, deverá ser analisada a eficácia real da cooperação prestada pelo agente colaborador. A implementação, para que haja a implementação
das denominadas sanções premiais. Ora, um acordo em que o colaborador, o delator, disse ao Estado que forneceria informações importantes para se chegar à culpabilidade do delatado. No momento da decisão final, da decisão de mérito, o Poder Judiciário deve analisar se houve efetivamente nexo de causalidade entre as informações do delator e a condenação. Se essa cooperação prestada teve eficácia real, como já bem destacado no HC 144.652, de relatoria do nosso eminente decano, o ministro Celso de Mello, necessariamente o condicionamento ao efetivo adimplemento das obrigações que tenham sido assumidas pelo colaborador, esse adimplemento das obrigações, elas estão vinculadas ao resultado. Logicamente, bem destacou o eminente ministro Fachin, que não necessariamente as informações estão condicionadas somente à condenação. Por descuido do Estado, por exemplo, pode ter ocorrido a prescrição. Mas há necessidade de se apurar o nexo causal entre a delação, entre as informações prestadas, entre esse meio de obtenção de prova, as provas obtidas e a culpabilidade do delatado. Por que faço essas considerações? Porque é importante saber do que depende a efetividade da delação. Do que depende a efetividade da delação para que o delator obtenha os benefícios acordados, seja diminuição de pena, seja eventual exclusão de responsabilidade penal, ou seja, nessa hipótese, nessa espécie de justiça premial, quando a delação será efetiva? Quando efetivamente o delator terá direito à diminuição de pena ou ao próprio perdão, lato sensu, prometido? Somente o delator somente terá direito ao que lhe foi prometido, o que lhe foi acordado entre Ministério Público e Polícia de um lado e ele do outro, somente se a delação efetivamente tiver auxiliado na obtenção das provas que permitam a condenação. Ou seja, se o Ministério Público conseguir sucesso na ação penal, se o Ministério Público obtiver a condenação, e desde que para essa obtenção, para a obtenção da condenação, tenha concorrido as informações prestadas pelo delator. Não há justiça premial, não há benefícios ao delator se não houver nexo de causalidade entre a colaboração e a condenação, ou seja, se não houver efetivo auxílio da delação na obtenção da condenação. Dessa forma, não me parece existir, e aqui é o primeiro ponto que ressalto como importantíssimo para a conclusão, não me parece existir qualquer dúvida de que o interesse processual do delator é absolutamente oposto ao interesse do delatado. Em que pese o delator ser formalmente réu, em verdade, o seu interesse é pela condenação do delatado, até porque ele não se interessa mais, materialmente dizendo, não se interessa mais em se defender, ele não precisa se defender, ele já fez um acordo. Ele fez um acordo onde ele assumiu a sua culpabilidade, teve, em troca das informações a serem prestadas, uma diminuição de pena ou até ausência total de pena. Houve, a partir do acordo homologado em juízo, houve uma substituição de interesse processual. O que era o interesse inicial de alguém que poderia ter sido acusado e teria que se defender, o interesse do delator não é mais se defender. O interesse do delator é demonstrar
todas as informações, todas as provas apontadas, todo o caminho apontado para o Ministério Público para obter uma condenação foram efetivos. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Entendo, portanto, falarmos materialmente na existência de litisconsórcio passivo entre delator e delatado. Se formalmente poderíamos afirmar que ambos são réus, haveria aqui corréus, se formalmente isso pode ser afirmado, materialmente, por lógica, é absolutamente impossível. Porque, repito, o interesse processual do delator é demonstrar ao juiz que as suas informações foram imprescindíveis para a obtenção de provas e para condenação. Até porque, se de nada prestar a delação, o delator não terá as vantagens que lhe foram prometidas. Ou seja, se alterou aqui o perfil processual do próprio delator. O delator tem um interesse totalmente oposto ao delatado. O delator precisa que as suas informações sejam essenciais, imprescindíveis para a obtenção de provas, para a condenação do delatado, para que com isso ele tenha ou a redução de pena ou a própria ausência de pena. Em outras palavras, a absolvição do delatado afastaria a eficácia da delação e com isso tornaria sem efeitos os benefícios prometidos ao delator pelo Ministério Público. Em sentido material, portanto, podemos concluir, entendo, que o delator ele não é litisconsórcio da defesa, em que pese o delator não ser formalmente um assistente de acusação, o interesse processual do delator é absolutamente idêntico ao interesse da acusação. Ele precisa, não como corréu, mas como delator, ele precisa que o Ministério Público obtenha sucesso na ação penal. Senão, o seu acordo vai para o lixo. Senão, o seu acordo não tem nenhuma validade. Qual o resultado, e essa pergunta me parece essencial para o deslinde da causa, qual o resultado da ação penal que interessa o delator? O delator fez o acordo, forneceu as informações como meio de obtenção de prova. Qual o resultado da ação penal que lhe interessa? A condenação. E mais do que a condenação que tenha como pressupostos as informações que ele forneceu. Senão, não há efetividade da colaboração premiada, não há os benefícios que a legislação permite que o acordo lhe traga. Uma eventual absolvição, uma eventual inutilidade das informações, simplesmente fazem com que o delator possa voltar a ser réu. O seu interesse processual é um só. O seu interesse processual é que o Ministério Público tenha sucesso na ação penal. O interesse processual do colaborador, do delator, está direto e intimamente ligado à obtenção da condenação do delatado pelo Ministério Público. Mas pretende mais do que a obtenção da condenação. O delator precisa da condenação baseada, não exclusivamente, mas também baseada em informações eficazes que tenha fornecido na delação e que, concretamente, tenham possibilitado a obtenção de provas para sustentar a sentença condenatória. Se a delação não for eficaz, o delator não fará jus aos benefícios prometidos e poderá ser futuramente processado também. Assim se dá o funcionamento da justiça premial. A delação inútil, as informações vazias ou insuficientes, a participação irrelevante do delator, tudo isso
gera a inefetividade da delação e não permite que se obtenha as vantagens prometidas e acordadas com o Ministério Público no sistema de justiça premial adotado pela legislação brasileira. Dessa forma, logicamente, todo o empenho processual do delator será a favor da acusação. Até porque ele fez um acordo antes. Ele é um partícipe. Se não podemos dizer que ele é assistente da acusação formalmente, ele é um partícipe da acusação, até para ter benefícios da justiça premial. Todo o empenho processual do delator será a favor do Ministério Público, buscando a obtenção de uma sentença condenatória do delatado. Repito, condição absolutamente necessária para a plena eficácia do acordo de delação realizado. E volto a dizer, condição necessária, porém não suficiente, pois a sentença condenatória precisará reconhecer a efetividade das informações do delator para a conclusão do processo. Dessa forma, a relação delator-delatado, e aqui me parece extremamente importante, essa relação delator-delatado é de antagonismo, é de contradição, é de contraditório. A relação delator-delatado, repito, é de antagonismo, contradição, é de contraditório. Não se situa, com a devida vênia às posições em contrário, não se situa na mesma situação dos corréus. No caso dos corréus, qual o interesse processual do corréu, de um dos corréus? O interesse do corréu não é obter a condenação de alguém. O interesse do corréu é se salvar. O interesse do corréu é conseguir a sua absolvição. Se para isso ele precisar acusar o outro corréu, e o próprio Código não permite que se condene um corréu só com afirmações do outro, mas se ele precisar instigar o juiz, instigar a acusação contra o outro corréu, ele o fará. Só que o interesse processual do corréu é a sua absolvição. O interesse processual do delator não é a sua absolvição. Ele não precisa produzir provas para se absolver, porque ele já fez um acordo. Ele fez um acordo ou se declarando culpado e, consequentemente, tendo a pena diminuída, ou também se declarando culpado e, consequentemente, nem tendo responsabilidade penal, nos casos mais extremos. O interesse processual do delator é obter a condenação. O interesse processual do corréu é obter a sua absolvição. Não há esse antagonismo, essa contradição, esse contraditório que existe entre delator e delatado entre corréus. A situação é absolutamente, ao meu ver, diversa. Os interesses, e aqui me parece que não paira nenhuma dúvida, os interesses do Ministério Público e do corréu, mesmo o corréu que impute fatos ao outro, os interesses são conflitantes. O Ministério Público quer a condenação do corréu, o corréu quer a sua absolvição. Interesses absolutamente conflitantes. Os interesses entre Ministério Público e delator são idênticos. Ambos querem a condenação do delatado, porque se o delator não obtiver essa condenação, ele não terá os seus benefícios. São situações, a meu ver, absolutamente diversas. O delator não precisa, isso é importantíssimo na justiça premial, o delator não precisa efetivamente se defender, diferentemente do corréu, pois sua intenção, seu móvel processual, é simplesmente dar efetividade ao acordo. É mostrar, juiz, olha, o meu acordo, o que eu falei, foi importante para condenar, foi importante para apurar a responsabilidade. O delator não perde 2 segundos para tentar
demonstrar inocência. Se ele fosse inocente, ele não teria feito o acordo. O corréu, por outro lado, o interesse processual principal do corréu é se defender. O interesse principal do delator é acusar. Pode não ser formalmente assistente da acusação, mas o delator precisa, para sobreviver como delator e para obter os prêmios, os benefícios da delação premial, ele precisa da condenação. Então, são situações, a meu ver, absolutamente diversas. Agora, delator, delatado, a situação, a relação entre delator e delatado é efetivamente de antagonismo, é de contradição, é de contraditório. Se é uma relação contraditória, se é uma relação processual contraditória, não se pode, a meu ver, fugir da aplicação integral dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Princípios esses, e principalmente em relação ao devido processo legal, que pela primeira vez na história constitucional brasileira, a Constituição de 1988 incorporou ao seu texto. O princípio do devido processo legal, até então, não era incorporado à Constituição, ao texto positivado da Constituição Federal. Quem o fez foi o legislador constituinte de 1988, incorporando um dos princípios mais antigos do direito, já previstos lá em 1215 na Magna Carta, e repetido no artigo 11, número 1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa inovação trouxe para a Constituição brasileira, e também de forma expressa, a dupla proteção individual. O devido processo legal, ao ser incorporado constitucionalmente, trouxe uma dupla proteção ao indivíduo, tanto no âmbito material, de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, que aqui também nos interessa, de assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado persecutor e plenitude de defesa. No caso da delação premiada, colaboração premiada, que apesar de ser um instituto já previsto no Código do Império, na República foi um instituto abandonado pela legislação brasileira e retornou recentemente. Mas se quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. No âmbito formal, assegura a paridade ministros total à direita, de condições Marco Aurélio, Lewandowski, Fux, e um dos Barroso e mecanismos Alexandre de Moraes. utilizados pelo Estado persecutor para obter a condenação é a delação, consequentemente, na plenitude de defesa, deve estar incorporado o contraditório integral à colaboração. A colaboração veio como mais um instrumento, e um importante instrumento de persecução penal, um importante instrumento no sentido de se evitar que só a base da pirâmide criminosa pudesse ser processada. O Instituto da Colaboração permite que realmente o topo da pirâmide possa ser, mas é inegável que é um instrumento a ser utilizado na ação penal pelo Ministério Público, um instrumento importantíssimo de persecução penal. Um instrumento importantíssimo para se obter provas e se obter a condenação. Olha, dentro do devido processo legal, nessa dupla função garantista, que assegura a paridade total de condições com o Estado persecutor, a plenitude de defesa deve também possibilitar total impugnação formal e material aos termos, informações, declarações e indicações apresentadas pela delação. E mais, a Constituição trouxe dentro do devido processo legal, como princípios corolários, a ampla defesa e o contraditório a ser assegurados a todos
os litigantes. A Constituição garante, assegura ao réu condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade. E, além da ampla defesa, dentro da ideia lato sensu da ampla defesa, enquanto contraditório, a Constituição consagra a exteriorização da ampla defesa, a condução dialética do processo, a chamada par condicio, pois a todo ato produzido no sentido acusatório, e aqui é importante essa diferenciação, não é a todo ato produzido formalmente pela acusação, a todo ato que imputa Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. A todo ato que imputa uma infração penal, a todo ato que imputa uma acusação, nessa condição dialética do processo, O plenário julga habeas corpus, onde se discute se delatores em processos criminais devem apresentar alegações finais antes dos delatados. Formalmente, na forma processual, imputando uma infração penal. Mas se lhe foi imputado, se foi imputado ao réu um ato, uma informação que pode levar à sua condenação, ele tem o direito sempre de se opor dentro da condução dialética do processo. E aqui, senhor presidente, chegamos à questão primordial para o habeas corpus. A relação de antagonismo entre as versões da acusação, todas as versões, e da defesa, deve levar à seguinte indagação: quem tem o direito de falar por último? Que nada mais é do que se trata esse habeas corpus. Quem tem o direito de falar por último? Dentro da ideia de condução dialética do processo, da par condicio, quem terá o direito de, tendo todas as informações necessárias, a elas poder produzir a sua impugnação. O direito, o chamado, o denominado direito de falar por último, está, logicamente, contido no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal. Todas. Entre elas, inclusive, entendo, presidente, as alegações do delator. As alegações do delator que as faz, volto a insistir, com um único interesse: auxiliar o Ministério Público a obter a condenação para que, com isso, ele, delator, obtenha os benefícios da delação premial. O delator precisa, para manter o seu status jurídico de delator e poder cobrar do Estado as benesses que lhe foram prometidas pelo acordo de delação premiada. O delator precisa que o Ministério Público obtenha a condenação para ter sucesso em seu acordo. Consequentemente, do que se trata as suas alegações finais? Se o delator tem um único interesse processual, ele não precisa convencer o juiz de que ele é inocente. Ele já fez o acordo. Ele precisa obter sucesso na ação penal. Então, do que se trata a peça formal das alegações finais do delator? Fornecimento ao processo e ao juiz de todos os argumentos que entender necessários para conseguir efetivar sua delação, auxiliando o órgão acusador a obter uma sentença condenatória. É esse o objeto das alegações finais. Por mais que formalmente ele seja considerado corréu no Brasil, é importante colocar isso porque em outros ordenamentos jurídicos não é a posição formal do delator.
no Brasil, por mais que se mantenha como corréu formalmente, as suas alegações finais, assim como o seu interrogatório, no caso concreto, o próprio juiz reconheceu que o interrogatório do delator seria um meio de obtenção de provas contra o delatado, por isso que o delator falou antes e o delatado depois. Por mais que formalmente permaneça como corréu, no processo de corréu não tem nada. Por quê? O seu interesse é idêntico, é adesivo ao do Ministério Público, sob pena de aí sim ele voltar a ser réu, se não houver efetividade no acordo. Logo, o delatado tem o direito de falar por último, quando assim solicita, sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. O princípio da ampla defesa, e aqui também me parece importante salientar, o princípio do devido processo legal, o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, consagrados constitucionalmente, não são, como alguns fazem questão de salientar, não são firulas jurídicas, não são mera burocracia para atrapalhar o processo. Devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, são princípios que formatam o Estado de Direito. Não há Estado de Direito sem devido processo legal, sem ampla defesa, sem contraditório. O devido processo legal, ampla defesa e o contraditório não atrapalham o combate à corrupção. A afirmação, inclusive, e principalmente de parte da mídia, de que, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa atrapalham o combate à corrupção, é a mesma afirmação que a própria mídia repudia de que direitos humanos atrapalham o combate à criminalidade. É um preconceito absurdo. São conquistas milenares da sociedade. O devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Não custa, nada custa ao Estado respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Nenhum culpado, nenhum corrupto, nenhum criminoso deixará de ser condenado em existindo provas, porque o Estado persecutor e o Estado juiz, porque o Estado respeitou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Não há nenhuma relação entre impunidade e respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Assim como não há nenhuma relação entre direitos humanos e a impossibilidade de combate à criminalidade. Basta ver a democracia mais antiga e persistente do mundo, a Inglaterra. Você pode respeitar e deve respeitar o Estado de Direito para combater a corrupção, para combater a criminalidade. 5 dias nesse processo, em nada prejudicariam o combate à corrupção. 5 dias. Para que o delatado, enquanto verdadeiramente o único réu, materialmente dizendo, do processo, pudesse exercer o direito de falar por último sobre todas as imputações que pudessem eventualmente levar à sua condenação. E isso não é uma invenção brasileira. Isso ocorre em todos os ordenamentos jurídicos democráticos. Na Alemanha, em relação às hipóteses de justiça premial, até 2009, não havia uma regulamentação legislativa específica. Várias decisões das cortes alemãs e do tribunal, tanto no âmbito da jurisdição ordinária e depois do Tribunal Constitucional Federal alemão, várias decisões reafirmaram a necessidade de aplicação
do contraditório, ampla defesa e devido processo legal em todas as hipóteses instituídas de justiça premial, de colaboração ou delação. E essas decisões fizeram com que o Poder Judiciário alemão expressamente, diretamente, oficiasse o Legislativo, o Parlamento alemão, solicitando urgente regulamentação, que veio pela Lei de Regulamentação dos Acordos no Processo Penal, que incluiu na legislação processual penal alemã o parágrafo 257C ao Código Processual Penal alemão, logo após o 258, a seção 258, para regulamentar as barganhas, e essa inclusão da seção 257C, logo antes, imediatamente anterior à seção 258, para que a seção 258 se aplicasse a 257C, teve uma finalidade legislativa. A finalidade foi: o réu terá sempre a última palavra, inclusive em relação às delações. É o que diz a seção 258. O promotor público tem o direito de responder, vírgula, o réu terá a última palavra. E foi colocada a questão das delações imediatamente anterior a isso, para que o capítulo se aplicasse integralmente. Mesmo nas delações, a partir de uma construção jurisprudencial alemã e o ofício dos tribunais da Alemanha ao parlamento para que regulamentasse, essa regulamentação, na Lei de Regulamentação dos Acordos do Processo Penal, consagrou legislativamente: o réu terá sempre a última palavra, inclusive em relação às delações. É a mesma previsão do ordenamento jurídico italiano, ao estabelecer, no capítulo 5º do Código Processual, o capítulo que fala do desenvolvimento da discussão processual, estabelecer no artigo 523, item 5, que, de qualquer forma, o acusado e o defensor devem ter, sob pena de nulidade, a última palavra, se o solicitarem. Também aqui incluindo as hipóteses de colaboração tão largamente utilizadas na Itália em virtude do combate à máfia. Repito, o acusado e o defensor devem ter, sob pena de nulidade, a última palavra, se o solicitarem. Na Alemanha, na Itália, mas foi principalmente na Espanha, onde se consagrou com essa denominação a ideia do direito à última palavra. O ordenamento jurídico espanhol consagrou, por uma série de decisões, e cito aqui o voto, várias decisões do Tribunal Constitucional Espanhol, o ordenamento constitucional, a interpretação constitucional espanhola consagrou que sempre haverá vulneração à ampla defesa e um prejuízo real e efetivo aos interesses do réu, se não puder impugnar todos os argumentos apresentados. Ou seja, se lhe for negado o direito à última palavra. Mas não só o direito à última palavra, o direito à última palavra com conhecimento prévio e pleno de toda a atividade probatória realizada e de todos, absolutamente todos, os argumentos apresentados e que possam ter influência em sua eventual condenação. Como afirmar que, diferentemente da Alemanha, diferentemente da Itália, diferentemente da Espanha, os argumentos apresentados pelo delator não têm influência para a eventual condenação do delatado? Como afirmar que o delatado, solicitando, como prevê o Código Processual italiano, que diga a última palavra, porque quer conhecer todos os argumentos que possam levar à sua condenação, tenha esse direito negado? Como afirmar que não houve ou não haveria vulneração à ampla defesa aos interesses do réu, se alguém com interesses processuais antagônicos ao seu vai falar junto com ele?
se ele não pode ter amplo conhecimento para poder rebater, para poder impugnar. É disso que várias sentenças, e cito aqui a 181 de 94, a 29 de 95, a 91 de 2000, a 13 de 2006, a 258 de 2007, do Tribunal Constitucional Espanhol, foi por isso que essas decisões estabeleceram que o direito à última palavra no processo penal deve ser daquele que tem a ele imputada as infrações penais. Ele deve ter a oportunidade final de apresentar suas argumentações como garantia efetiva do princípio da ampla defesa. Isso não ocorre só na Europa. Aqui, Brasil, Colômbia, aqui na América do Sul, Colômbia, Argentina, Paraguai, estabelece a mesma previsão. Quem vota é o ministro no direito Alexandre colombiano vai de mais Moraes. além ainda, pois admite a ampla defesa na própria formação do acordo. O acordo só será homologado depois, e é interessante essa previsão, depois que o acusado tenha ciência e possa, eventualmente, apontar de cara, de plano, que aquilo é mentiroso. Só depois é que o juiz irá O homologar. plenário julga habeas Mas corpus, dentro do onde se discute raciocínio se que a delatores Corte em Constitucional processos criminais colombiana devem apresentar estabeleceu alegações finais de que, antes dos em delatados. que pese serem informações, são informações que imputam atos criminosos e permitem total ampla defesa, total contraditório, ou no dizer da Corte Constitucional, sentença C, 651 de 2011, e também sentença C, 616 de 2014, ao delatado, acusado, se permite o último turno de intervenção argumentativa, como diz a Corte Constitucional colombiana. Portanto, senhor presidente, entendo que o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, exigem que o delatado, assim solicitando, se manifeste após ter o pleno conhecimento de toda a atividade probatória. Se ele, delatado, réu formal e materialmente, se ele entende que para poder exercer sua ampla defesa, ele precisa ter o conhecimento pleno de todas as informações, de toda a atividade probatória realizada durante o processo, para que possa contraditar todos os argumentos trazidos nos autos, inclusive aqueles trazidos pelo delator, ele tem esse direito consagrado constitucionalmente. O Código de Processo Penal não prevê, até porque o Código de Processo Penal não prevê delação, até porque o Código de Processo Penal é de 1941. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório exigem que se dê ao réu delatado que entenda necessário, assim pleiteie, como o caso aqui em questão, que ele possa, para se manifestar, para impugnar, para ele possa ter conhecimento de todas as imputações, inclusive daquele que tem como seu interesse processual primário, primário e primordial, conseguir a condenação para ter seus benefícios, que é o delator. E não foi outro, senhor presidente, o entendimento da Suprema Corte norte-americana, no caso Crawford versus Washington, em 2003, onde a Corte decidiu que, se toda e qualquer declaração de natureza testemunhal utilizada para comprovar, veja, se toda e qualquer declaração, e a Corte lá analisou declarações judiciais ou extrajudiciais, de natureza testemunhal utilizada para comprovar a veracidade dos fatos, pode ser admitida em juízo, somente poderá ser admitida em juízo para fins de eventual condenação final, se o destinatário da imputação, e repito, se o destinatário da imputação tiver a oportunidade de examinar o teor integral das declarações e o impugnar.
Esse também, senhor presidente, é o mesmo entendimento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos em diversas decisões, e cito aqui 3 delas: Ash versus Áustria, 1991, Sgro versus Itália, 1991, Kostovski versus Países Baixos, 89, e Camille versus Malta, 2013, entendendo que todo aquele que imputa um fato criminoso ao acusado deve ser considerado, lato sensu, como testemunha de acusação, pouco importando o termo pelo qual o relato chegou ao conhecimento do julgador. Somente podendo esse termo de relato ser fundamento para a sentença condenatória se o acusado tiver oportunidade posterior, adequada e suficiente para contestar seu inteiro teor. Ou seja, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos vai mais além do que a mera questão de delação. Qualquer informação que chegue ao processo para que possa servir de fundamento para a sentença condenatória, deve propiciar ao acusado, ao destinatário daquelas imputações, a oportunidade posterior, adequada e suficiente para contestar seu inteiro teor. Nesses termos, aqui, como consta no relatório, e constou, eu me eximi de repetir, em virtude do detalhado relatório feito pelo eminente ministro relator, Edson Fachin, houve pedido do delatado, houve pedido para que se manifestasse sucessivamente, pedido esse negado, houve recurso, ou seja, em momento algum se conformou o delatado em não poder ter a oportunidade, repito as palavras do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a oportunidade posterior, adequada e suficiente para contestar o inteiro teor do que lhe era imputado, inclusive imputado pelo delator. Dessa forma, no caso concreto, em havendo, como houve pedido expresso da defesa, negado, ao meu ver, pelo Poder Judiciário de maneira inconstitucional, peço vênia ao eminente ministro relator para deferir o presente habeas corpus nos termos propostos, anulando a decisão e determinando o retorno à fase de alegações finais, para que se cumpra sucessivamente, de maneira a garantir ao delatado o direito de falar por último. É assim que voto, presidente. Agradeço, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Roberto Barroso, como voto? Presidente, senhoras ministras, caros colegas, Ministro Luiz Roberto Barroso está sentado à direita, ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Luiz Edson Fachin, e hoje, com igual aplicação, ouvi o voto do ministro Alexandre de Moraes. Como sempre gosto de fazer, situo aqui a hipótese do que exatamente nós estamos tratando. Segundo, trata-se de um habeas corpus. Segundo a denúncia, o paciente do habeas corpus, na qualidade de gerente da Petrobras, teria recebido, em conjunto com outros acusados, 37 milhões de reais a título de vantagem indevida que funcionaria julga habeas corpus, onde se como discute contrapartida se delatores em processos de criminais devem favorecimentos apresentar alegações finais antes concedidos dos a delatados. empresas em contratos firmados com a Petrobras, Quem vota é o ministro Luiz Roberto no que Barroso. toca à construção do terminal aquaviário de Barra do Riacho. Este é o fato subjacente, o desvio de 37 milhões de reais. Nada é pequeno no quadro da corrupção brasileira. O paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 10 anos e 3 meses de reclusão pelos crimes
de corrupção passiva, levar vantagem indevida, e lavagem de dinheiro. O habeas corpus é impetrado contra essa decisão condenatória e o que se discute aqui, a questão jurídica em discussão, é saber se, havendo réus que são colaboradores da Justiça e réus que não colaboraram com a Justiça, se os réus que não colaboraram têm o direito de se manifestar em alegações finais após a manifestação dos réus que não colaboraram. Com a observação que considero importante de que as alegações finais não constituem um momento de inovação no processo penal. As alegações finais consistem em uma manifestação das partes acerca do material probatório produzido ao longo do processo. Não há inovação nas alegações finais, porque se houver inovação nas alegações finais, o juiz tem que abrir prazo para que os outros se manifestem, como, de resto, e vou demonstrar logo adiante, foi o que aconteceu nesse processo. Portanto, eu repito, ninguém é surpreendido por nada que se traga em alegações finais. As alegações finais se limitam a interpretar, analisar, comentar as provas já produzidas. Acho que esta é a primeira observação que considero importante a propósito dessa discussão. Este não é um caso isolado. Como observou o eminente ministro Luiz Edson Fachin, o que aqui se decidir repercutirá em todos os processos que envolveram colaboração premiada. Esta inovação importante do direito brasileiro já vinha na legislação desde lá de trás, mas foi melhor detalhada em lei subsequente, que permitiu o desbaratamento de verdadeiras quadrilhas que saqueavam o Estado brasileiro em todos os níveis da federação. Portanto, esta discussão não é um caso isolado de habeas corpus. Ele produz um efeito sistêmico na interpretação de uma legislação que funcionou e que ajudou o Brasil a começar a romper o paradigma de impunidade que vigorava em relação à corrupção e à criminalidade do colarinho branco. Pois qual é o contexto em que se insere este julgamento? É o contexto de um esforço imenso da sociedade brasileira para enfrentar o quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que devastou o país. E que não começou com uma pessoa, com um governo, com um partido, vem de longe, vem de muito longe. Só que acumulativamente, até que um dia transbordou. Portanto, o cenário deste julgamento é o cenário de um país que procura se libertar do domínio oligárquico da corrupção estrutural e institucionalizada. Não é difícil demonstrar o meu argumento. O contexto em que nós vivemos e do qual ainda não saímos inclui o seguinte: entre o fim da década de 80 e o início dos anos 90, nós vivemos o escândalo dos anões do orçamento, com desvios de aproximadamente 800 milhões. E chamo a atenção dos eminentes colegas para a escalada dos valores. Entre 92 e 98,
foi desvendado o caso da construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, onde foram desviados 2 bilhões de reais. Em meados dos anos 90, veio à tona o escândalo do Banestado, em que mais de 30 bilhões de reais foram enviados ao exterior, boa parte produto de corrupção e envolvendo lavagem. Entre 1990 e 2004, o esquema dos sanguessugas desviou mais de 4 bilhões de reais por meio de superfaturamento na compra de remédios e homoderivados. Nem a saúde escapa da sanha da corrupção. E nos anos 2000, o escândalo do Mensalão, em que mais do que os valores envolvidos, 160 milhões se divulgava, colocou em xeque o próprio funcionamento da democracia brasileira por meio da compra regular de votos no parlamento. O Mensalão é um ponto de inflexão muito importante de se fazer no Brasil, porque a partir daí houve uma reação da sociedade brasileira que progressivamente foi deixando de aceitar o inaceitável. E as instituições começaram a corresponder a essas demandas da sociedade. Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal não faltou a esse compromisso com a história. E no julgamento do Mensalão, mais de 2 dezenas de pessoas, entre políticos e empresários, e possivelmente pela primeira vez na história do Brasil, foram efetivamente condenadas por corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. O julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal começou a mudar a história do Brasil e naquele julgamento se produziram páginas antológicas, das quais eu destaco algumas passagens de ministros que ainda integram esta corte e que participaram do julgamento, começando pelo ministro Celso de Mello, nosso decano, um orgulho para o Brasil e para todos nós. Disse Sua Excelência: a ordem jurídica, no julgamento do Mensalão, ação penal 470, a ordem jurídica não pode permanecer indiferente a condutas de quaisquer autoridades da República que hajam eventualmente incidido em censuráveis desvios éticos e em graves transgressões penais. O ato de corrupção constitui um gesto de perversão da ética do poder e da ordem jurídica, cabendo ressaltar que o dever de probidade traduz obrigação cuja observância se impõe a todos os cidadãos desta República. À esquerda, ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Admite o poder que se deixa corromper. Páginas memoráveis daquele julgamento. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso. Quem transgride tais mandamentos, não importando a sua posição estamental, se patrícios ou plebeus, governantes ou governados, aqui o depoimento sobre a dificuldade de se criar um direito penal verdadeiramente igualitário no Brasil, diz o ministro Celso de Mello, expõe-se
à severidade das leis penais e, por tais atos, o corruptor e o corrupto devem ser punidos exemplarmente na forma da lei. Prossegue Sua Excelência. Nem o cinismo, nem o pragmatismo, nem a ausência de senso ético, nem o oportunismo podem justificar, quer juridicamente, quer moralmente, quer institucionalmente, práticas criminosas, como a corrupção parlamentar ou as ações corruptoras de altos dirigentes do Poder Executivo ou de agremiações partidárias. A corrupção, prossegue o ministro Celso de Mello, deforma o sentido republicano de prática política, afeta a integridade dos valores que informam e dão significado à própria ideia de república, frustra a consolidação das instituições, compromete a execução de políticas públicas em áreas sensíveis, como as da saúde, educação, segurança pública e do próprio desenvolvimento nacional, além de vulnerar o princípio democrático. E conclui Sua Excelência, eis aí, senhor presidente, as gravíssimas consequências que derivam dessa aliança profana, do gesto infiel e indigno de agentes corruptores, públicos e privados, e de parlamentares corruptos em comportamentos criminosos devidamente comprovados, que só fazem desqualificar e desautorizar, perante as leis criminais do país, a atuação desses marginais do poder. Nesse mesmo julgamento, votou o ministro Gilmar Mendes. A prova dos autos revela a utilização do aparelho do Estado com desvirtuamento de suas finalidades e sobreposição de interesses privados. Não se pode cogitar de normal ordem jurídico-social quando se tem um partido político corrompendo parlamentares, distribuindo cargos públicos por meio de cooptação política, quando a máquina do Estado é utilizada para fins privados, quando se fraudam licitações, quando se desviam recursos públicos, quando uma instituição financeira coloca interesses outros à frente do seu papel constitucional de promover o desenvolvimento e de servir os interesses da coletividade, quando a empresa não se orienta por sua função social, ao revés, empenha-se na atividade criminosa. E ainda em outro julgamento, de 2013, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes assim se pronunciou. A investigação revela que o patrimônio público estaria sendo saqueado por forças políticas. Os recursos serviriam para manter a boa vida dos mandatários, mas não apenas isso. O esquema se afigura verdadeiro método de governar. De um lado, recursos do Estado fluiriam para as forças políticas. De outro, financiariam a atividade política partidária e de campanhas eleitorais, a corrupção de agentes públicos, a manutenção de base partidária fisiológica, a compra de apoio da imprensa e de movimentos sociais e, claro, o luxo dos atores envolvidos. Ou seja, cuidava-se de método criminoso de governança que visava a perpetuação de um partido no poder por meio do asfixiamento da oposição. Ainda do voto do ministro Gilmar Mendes, escolho, de 2013, não se fazia contrato na Petrobras sem pagar propina. É a Petrobras desse caso aqui. Não se fazia contrato na Petrobras sem dever dinheiro para partido. É evidente a confusão entre Estado e partido. Mas como ninguém é de ferro, nem tudo pode ir para o partido. Tem que ir para os iates, para as casas, para as pessoas. Bendita Lava Jato, porque deitou sobre esse caso. Eu não sabia, prossegue o ministro Gilmar Mendes,
que havia essa diferença entre a corrupção para o partido e a corrupção por interesse próprio, como se houvesse um tipo de penal diferente, uma ética peculiar. Estamos num mundo realmente surreal. O desenvolvimento da Lava Jato conta uma história triste, vergonhosa, mas que mostra as entranhas do sistema político-administrativo que se desenvolveu no Brasil. A Lava Jato estragou tudo. A Lava Jato revelou o quê? Pelas contas do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se 1/3 disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Portanto, esses pronunciamentos foram decisivos na mudança da percepção da sociedade brasileira quanto ao significado da corrupção e não se considerar como normal o que foi naturalizado no Brasil, que é o desvio regular de dinheiro público. É o agente público se considerar sócio do país e levar um percentual em todas as obras públicas relevantes. E como é difícil mudar essa cultura. E como é abrangente o arco de alianças que se forma para a preservação desse modo de fazer política e de se fazerem negócios. Decisões no Mensalão, decisões de 2015. Depois do Mensalão e de 2015, tragicamente, a corrupção continuou. Mudaram os governos, mas as práticas não mudaram. E aí veio a Operação Zelotes, em que se apuram desvios de 20 bilhões de reais. E a Operação Greenfield, que revelou um esquema de investimentos fraudulentos que gerou mais de 8 bilhões de prejuízo aos fundos de pensão das empresas estatais. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso. Gente que trabalha e desconta. FUNCEF, Petros, Previ, Postales. Depois veio a Operação Cui Bono, que identificou fraudes na liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal, que somam mais de 3 bilhões, além de desvios em aportes do Fundo de Garantia. Vem a Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção desvendados no mundo, com prejuízo de quase 100 bilhões de reais só para a Petrobras, que teve que fazer com acionistas perante o Poder Judiciário dos Estados Unidos acordos de bilhões de dólares para compensar os prejuízos causados pela corrupção, que teve que fazer acordo com o Departamento de Justiça de mais de 800 milhões, americano, de mais de 800 milhões de dólares. Essas instituições não podem ser acusadas de integrar qualquer tipo de conspiração contra quem quer que seja. Na Operação Radioatividade, apurou-se o pagamento de propina relacionada às obras da usina de Angra dos Reis, Angra 3, em cerca de 3 bilhões de reais, pagos a um partido político e a dirigentes da eletronuclear. Na Operação Tesouro Perdido, foi encontrado em um apartamento de um ex-secretário da Presidência da República 51 milhões de reais. Um ex-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado pelo recebimento de mais de 1,5 milhão de dólares de propina, e o mesmo presidente foi condenado em processo derivado da Operação Sepsis, relacionada ao FGTS, por corrupção, violação de sigilo e lavagem de dinheiro,
por receber propina de 52 milhões de reais relacionada ao Porto Maravilha. Um ex-presidente da República foi denunciado por receber 5,9 milhões em propina relacionada à medida provisória dos portos. Mesmo ex-presidente da República foi denunciado pelo recebimento por interposta pessoa de 500 mil reais entregues em uma mala de dinheiro, filmada ao vivo e a cores para quem tivesse olhos de ver. Por lavar dinheiro por meio na reforma de apartamentos. E por participar com o seu partido de desvios de 1,8 bilhão de reais também da usina nuclear de Angra dos Reis. Esses fatos ocorreram e se revelaram a partir de meados de 2016. Novos governos, mesmos fatos, mesmas práticas que o Supremo veementemente condenou no mensalão e em julgamentos subsequentes em boa hora. Porém, a partir de 2016, as sinalizações nessa matéria de enfrentamento da corrupção vindas do Supremo Tribunal Federal foram diferentes. Diversas ações foram retiradas da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, que havia quebrado o paradigma de ineficiência e impunidade em relação à criminalidade do colarinho branco. Transferiu-se a competência para o julgamento de crimes comuns, sobretudo de colarinho branco, conexos com os eleitorais, para a Justiça Eleitoral, num momento em que a Justiça Federal vinha funcionando com crescente eficiência. Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há quase 80 anos. Entendeu-se que o parlamentar que utilize o mandato para a prática de crimes documentadamente comprovados, gravado e filmado, não podiam ser afastados do mandato por decisão do Supremo, ficando a matéria submetida à Casa Legislativa de onde praticados os crimes. Mais de 50 habeas corpus foram concedidos apenas no Rio de Janeiro, um estado devastado pela corrupção praticada com inimaginável desfaçatez. E agora chega este caso, com o risco de se anular o esforço que se vem fazendo até aqui para enfrentar esta corrupção que, como disse, não é fruto de pequenas fraquezas humanas, de pequenos desvios individuais. São mecanismos profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiros. Não há como o Brasil se tornar desenvolvido e furar o cerco da renda média com os padrões de ética pública e de ética privada praticados aqui. Nós precisamos romper com esse paradigma. E as instituições precisam corresponder às demandas da sociedade dentro da Constituição e dentro da lei, por evidente. Na medida em que a jurisprudência se flexibilizava, alguém poderia imaginar que nós estivéssemos melhorando. Tragicamente, não foi o que aconteceu. Pelo índice de percepção da corrupção, medido pela Transparência Internacional, nós temos piorado. Em 2015, ocupávamos a 69ª posição. Em 2016, pioramos para a 79ª. Em 2017, caímos para a 96ª. E em 2018, o Brasil ocupa a 105ª posição na percepção de ser para lá da metade dos países mais corruptos do mundo.
Passando, esse é o cenário. Quem vota é o ministro Brasileiro. Luiz Roberto Esse é o contexto Barroso. brasileiro. Nada do que eu falei é opinião. Tudo o que eu falei até agora é factual. Estou narrando fatos, penosos como sejam. E aí, O ministro consulta suas anotações. chegamos ao habeas corpus aqui trazido pelo ministro Luiz Edson Fachin e pautado pelo eminente presidente. Em julgamento, habeas corpus 166373, Márcio de Almeida Ferreira contra eu vou STJ. superar a questão de cabimento, porque acho que essa questão é suficientemente importante para que se objetive essa discussão e se firme uma tese, seja lá qual for, é uma tese que vai valer. Porque, do contrário, nós ficaríamos com decisões de casos pontuais, o que não é bom para a segurança da justiça, nem para a percepção, para a segurança jurídica e para a percepção da justiça. Portanto, eu supero a discussão. Plenário julga habeas corpus, onde se discute se delatores em processos criminais devem apresentar alegações finais antes dos delatados. Dessa matéria, objetivamente. Porém, há um caso concreto, subjacente, e eu passo a me pronunciar sobre ele. No caso concreto, em julgamento, o paciente efetivamente juntou as suas alegações finais após os colaboradores premiados. Após. Está dito isto na decisão e no relatório do ministro Luiz Edson Fachin, esclarecimento prestado pelo juiz de primeiro grau. Conforme se verifica do processo eletrônico, os colaboradores Luiz Mário da Costa Mattoni e Edson Krumenauer foram os primeiros réus a apresentarem alegações finais. Após a juntada das alegações por parte dos colaboradores, os demais réus juntaram suas alegações finais, inclusive Márcio de Almeida Ferreira, o impetrante neste caso específico. Portanto, aqui, concretamente, houve a juntada das alegações finais O ministro consulta o ministro Alexandre de Moraes ao lado para pegar um papel. As alegações finais foram juntas posteriormente da tribuna. O advogado de defesa, Dr. Marcos Vidigal de Freitas Criciúma, que fez uma magnífica sustentação da tribuna, defendendo com enorme proficiência e empenho os interesses do seu cliente e da causa que patrocinava, observou que, mesmo tendo sido depois, não teria havido tempo suficiente para a reflexão e para a preparação de alegações finais que pudessem ter levado em conta o material trazido pelos colaboradores premiados. Mas aqui, e com todas as vênias, houve um fato superveniente. É que o juiz, considerando que alguns dos réus juntaram novos documentos, abriu prazo para a apresentação de alegações finais complementares. Ou seja, depois da juntada das alegações finais dos colaboradores premiados, abriu-se novo prazo, integral, 0 quilômetro, para que os réus se manifestassem. O que aconteceu no tocante ao paciente desse habeas corpus? Permaneceu silente, achou que não tinha mais nada a dizer, não tinha mais nada a complementar.
apesar de devidamente intimado para apresentar complemento das alegações finais. E bem defendido como era. Não era um réu indefeso. Nós vimos a qualidade da defesa aqui. Portanto, não falou porque não quis, não falou porque não precisava, não falou porque não tinha nada a acrescentar. Este fato, documentado nos autos, colhe-se das informações. Após a apresentação das alegações finais, os autos foram baixados em diligência por meio de decisão proferida em 15 de janeiro de 2018, tendo em vista a juntada de novos documentos por algumas defesas, todas de não colaboradores. Então, os documentos não foram, documentos novos, não foram trazidos pelos colaboradores premiados, eles não acrescentaram mais nada. Tendo em vista a juntada de novos documentos por algumas defesas, conjuntamente às suas alegações finais. Prossegue o juiz. Fato que impôs a reabertura do contraditório com a intimação das partes para eventual complementação de suas alegações finais. Os réus, fulano de tal e Márcio de Almeida Ferreira, o desse habeas corpus, o paciente desse habeas corpus, optaram por não complementarem suas alegações finais. Portanto, foi estratégia da defesa. Foi aberto prazo específico para falarem depois das alegações finais dos colaboradores premiados. A Tavênia não para de pé a tese. Nas alegações finais dos colaboradores premiados, não foram apresentadas, abro aspas, inovação argumentativa, fática ou probatória, fecho aspas, informações, que pudesse importar em prejuízo para a defesa. E diz o juiz, relatando os autos que estão à disposição para quem quiser ler, diz o juiz: houve argumentos, registro que nas alegações finais apresentadas pelos réus colaboradores, neste caso concreto, como é praxe, em todos os autos envolvendo colaboradores, houve argumentos buscando reforçar a colaboração prestada e pedidos para que sejam aplicados os benefícios máximos possíveis previstos no acordo celebrado. É isso que o colaborador quer, que cumpra o acordo que foi celebrado com ele. Não há, nas alegações finais, informa o juízo, nenhuma inovação argumentativa, fática ou probatória que possa importar em prejuízo às demais defesas. Até porque, se houvesse aberto o prazo para complementação das alegações finais, eles teriam se manifestado e optaram por não fazê-lo. De modo que, neste caso concreto, é impossível conceder a ordem. Ministro Barroso, Vossa Excelência me permite Com muito prazer. Na verdade, uma indagação, Intervém porque o pelas ministro minhas Ricardo anotações, o Lewandowski, estudo que também fiz à dos direita. autos, aqui o paciente impetrou um habeas corpus contra esta decisão denegatória. Ou seja, ele manifestou seu inconformismo em razão do quê? Ele se inconformou, porque não lhe foi permitido falar em último lugar, ele sofreu um prejuízo. Ou seja, ele vem percorrendo toda a cadeia recursal porque ele se sentiu prejudicado. Não importa o que o juiz falou de primeiro grau da Tavênia, importa que ele não teve, de fato, a possibilidade de contestar as acusações que foram feitas pelo corréu delator. Desculpe, eu faço isso como indagação, porque eu não posso imaginar que alguém, um advogado ilustre como esse que defende o paciente, tenha lançado mão de recursos em toda a estrutura recursal do país por nada. Porque, por mero espírito de emulação, é isso que me impressiona da Tavênia. Pois então, depois da condenação, Retoma o ministro Luiz como Roberto é Barroso. o papel do advogado, ele busca reformar a decisão, colhendo os argumentos que ele possa.
Mas o que eu estou afirmando e que está documentado é que antes da sentença contra a qual se insurgiu o advogado, foi aberto o prazo para a complementação das alegações finais e à parte e ao seu advogado pareceu bem não complementá-las. Portanto, eu estou falando do momento anterior à sentença. É claro que, uma vez condenado, os advogados, ainda mais nesse incrível sistema recursal brasileiro, vai se valer de todos os recursos e possibilidades. Mas, antes da sentença desfavorável, se abriu o prazo que ele não exerceu. Passando aos argumentos gerais, portanto, não específicos a este caso. Inexiste previsão legal de que réus que não são colaboradores apresentem alegações finais após os réus colaboradores. Isso não está dito em lugar nenhum. Vou ao Código de Processo Penal, que foi revisto, reformado e revirado muitas vezes, inclusive depois do surgimento de legislação sobre colaboração premiada, e o artigo 403 do Código de Processo Penal diz assim: não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais, isso é importante, por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos. Respectivamente. Portanto, primeiro fala a acusação e depois fala a defesa. Alegações finais, orais. Esta é a previsão do Código de Processo Penal. Portanto, colaborador premiado e réu não colaborador falam em sequência, oralmente. Não pode nem ir para casa fazer dever de casa. Tem que ser ali, de chofre. Neste caso, o juiz deferiu memoriais escritos, eu já vou chegar lá. Mas o parágrafo 1º do 403 fala: havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Tem uma linha aqui dizendo que o colaborador premiado fala antes e o réu não colaborador fala depois. Não há nenhuma distinção feita pela lei. Depois, o parágrafo 3º do mesmo artigo 403 diz: o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais, ou seja, a opção por alegações finais escritas e não orais, como desejavelmente seria a regra, que na prática nós sabemos que não é. Portanto, o juiz considerará às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. As partes são o Ministério Público e réus. Também não faz nenhuma distinção entre colaborador premiado ou não colaborador premiado. Mas aí tem um dispositivo que, a meu ver, repercute diretamente neste caso. Porque alguns equiparam o colaborador premiado ao assistente de acusação. Aí diz o parágrafo 2º: ao assistente do Ministério Público, após manifestação desse, serão concedidos 10 minutos. Só que, pela legislação, pelo artigo 270 do Código de Processo Penal, nenhum réu pode ser assistente de acusação. É proibido por lei. O corréu, diz o artigo 270 do Código de Processo Penal, o corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Portanto, o réu é parte da defesa, colaborador ou não colaborador. Portanto, simplesmente não há previsão legal. E, mais do que isso, quem quer que tenha tido alguma experiência em advocacia criminal, não é incomum, é antes rotineiro, que os corréus se acusem mutuamente ou que um corréu coloque a culpa no outro. E nunca ninguém disse que o corréu que recebeu a culpa colocada pelo outro tenha que falar
subsequentemente. Acontece todo dia. Vossa Excelência me permite? Certamente. Há um precedente do ministro Celso de Mello, Intervém o ministro Gilmar Mendes, à esquerda. Berizov, em que essa questão foi colocada. E o tribunal exatamente assentou nesse sentido. Foi objeto de discussão na turma. Exatamente porque havia acusação de co-réus, é que se tinha que fazer uma distinção. Isso compõe exatamente o clássico modelo de contraditório e ampla defesa no direito penal. É isso. Obrigado. Porém, como é a regra geral, um co-réu coloca a culpa no outro co-réu. E aí, nós vamos ficar rodando. Porque a regra geral é o co-réu coloca a culpa no outro co-réu e o co-réu coloca a culpa no outro. Se for um assim, no outro, o outro no Constituição. E, portanto, nós vamos ficar num círculo vicioso aqui. O plenário julga habeas corpus, onde se discute se delatores em processos criminais devem apresentar alegações finais antes dos delatados. Quem quer que tenha tido atuação Quem vota é o em processo ministro Luiz penal Roberto Barroso. saberá. Presas diversas Ministro pessoas, Barroso, permite... as culpas são alocadas. Claro, com muito prazer. Permite só uma observação? Claro. Pede a palavra o ministro Não é tão comum assim. Alexandre de Moraes. Eu atuei 10 anos na Justiça Criminal como promotor. De cada 100 casos, um ou dois, um co-réu, joga a responsabilidade no outro. Mas me parece aqui que o mais importante é que os co-réus, ambos têm interesses antagônicos ao Ministério Público. O delator tem o mesmo interesse do Ministério Público. Eu acho que colocar a culpa um no outro não é antagônico, porque na medida em que você coloca a culpa no outro, você quer se exonerar, você quer que o Ministério Público se convença que é o outro e não você. Mas então, continuando, a lei, o Código de Processo Penal, não tem uma linha, uma letra sequer, dizendo que o colaborador premiado fala antes e o outro fala depois. Mas aí veio a Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, que disciplinou minuciosamente a colaboração premiada. Não tem uma linha sobre isso. A lei específica também não previu. Se em outros países há lei prevendo, eu acho que se deve cumprir a lei. Mas aqui, entre nós, não existe esta previsão legal. E o direito penal é um ramo do direito em que vigora uma legalidade estrita, porque traria imensa insegurança jurídica descobrirem-se nulidades que não têm previsão legal. E ainda por cima dá efeito retroativo. Segundo dado importante. Portanto, em primeiro lugar, não é assim, porque a lei não prevê que seja assim. Em segundo lugar, não houve comprovação de prejuízo. Norma central do regime de nulidades no direito brasileiro, provavelmente no direito mundial, é que não há nulidade onde não há prejuízo. Lembrava ontem o ministro Luiz Edson Fachin, a expressão francesa clássica, pas de nullité sans grief. Isso está consignado expressamente no artigo 563 do Código de Processo Penal. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é torrencial e pacífica. O impetrante não traz um argumento objetivo sequer para demonstrar o prejuízo que teria sofrido. O que o colaborador premiado disse em alegações finais que ele já não sabia e que, consequentemente, não pôde se defender. Aliás, em rigor técnico, sequer em tese pode haver prejuízo decorrente da ausência de concessão de prazo sucessivo. É que, nos termos do artigo 16, do artigo 4º, parágrafo 16, da Lei de Organização Criminosa, que cuida da colaboração premiada, aspas, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Ponto. O que o agente colaborador diz não vale nada
se não for corroborado por provas. E provas, no momento em que chegam as alegações finais, ou já estão nos autos, ou não existem. E se por acaso aparecerem na fase de alegações finais, tem-se que abrir novo prazo, como aconteceu aqui, sendo que as novas provas não foram trazidas pelos colaboradores premiados. Portanto, não há nem em tese prejuízo, porque não é possível fundamentar uma condenação com base na colaboração premiada, como ficou documentado por esse tribunal em acórdão que foi o leading case da matéria da relatoria do presidente ministro Dias Toffoli, em que se assentou os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo condenatório. Portanto, o que o colaborador premiado fala sozinho não vale nada. O juiz não pode ter condenado com base na palavra do colaborador premiado, e sim com base nas provas que ele tenha aportado e que estarão nos autos. Portanto, incide aqui também a jurisprudência antiga, pacífica e tradicional do Supremo, de que não se proclama nulidade sem demonstração cabal da existência de prejuízo. Em terceiro lugar, ainda que em obter dictum se quisesse dizer que este deveria ser o procedimento, mas não é, porque a lei não prevê. Mas ainda que por criação jurisprudencial se quisesse prever essa nova ordem, o que preciso dizer que, se for favorável ao réu, é perfeitamente compatível com o meu modo de pensar o direito, uma interpretação criativa para prever uma situação nova. Se quisesse considerar esta possibilidade, evidentemente, uma interpretação que dá um sentido novo, não previsto normativamente, com base em todos os princípios gerais de direito e em letra expressa do Código de Processo Penal, só pode valer para frente. O plenário julga habeas corpus, onde se discute se delatores em processos criminais devem apresentar alegações finais antes dos delatados. Para frente, nós consideramos que realiza mais adequadamente o mandamento constitucional da ampla defesa, que o colaborador, que o réu não colaborador premiado fale depois do colaborador premiado. Eu não tenho dificuldade com isso. O legislador deveria ter feito, não fez porque não quis. Se o judiciário quiser criar esta previsão nova, que não existia, acho que é uma interpretação construtiva, criativa, defensável, e se a maioria dos ministros assim entender, eu não me oponho. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu penso que não se pode fazer isso retroativamente. Quer dizer, anular com base em uma norma processual nova. E diz o artigo 2º do Código de Processo Penal, na sua textualidade: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Jurisprudência criativa que prevê algo que não estava na lei equivale à lei processual nova e, portanto, não invalida o que foi realizado anteriormente. E há precedentes bem específicos deste tribunal dizendo exatamente o que eu acabo de afirmar. No julgamento do habeas corpus 127.900 da relatoria do ministro Dias Toffoli, de 3 de março de 2016, discutia-se a incidência do artigo 400 do Código de Processo Penal, que havia transferido o interrogatório do início para o fim do procedimento, nos feitos militares. E ali se decidiu, aspas, de modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica nos feitos já sentenciados,
essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado. Nessa mesma discussão, diversos ministros se manifestaram no mesmo sentido, o de que não era possível retroagir. E aqui transcrevo novamente passagem do voto do ministro Gilmar Mendes. A mim me parece que, desse sentido, veja-se, o risco não está só no processo militar. Isso nós estamos em 2016, estamos antes de agosto de 2016. A mim me parece que, nesse sentido, mesmo os processos antigos já julgados serão passíveis de revisão, porque estaríamos a dizer que esse procedimento, e claro, os autores, como o presidente acaba de sinalizar, fizeram nessa perspectiva de que atenderia de forma mais adequada ao princípio do contraditório e da ampla defesa. O ministro Celso também já ressaltou esse aspecto, que a oitiva se desse ao final. Afinal, quando já conhecidos todos os fatos. Portanto, parece ser mais condizente. Mas até pouco tempo era reconhecido legítimo. Portanto, isso teria enorme repercussão sobre todo o sistema. E nós, ao invés de estarmos assegurando um quadro de segurança jurídica, estaríamos produzindo um quadro de instabilidade. Fecho aspas. É isso mesmo. É só aplicar este precedente. Temos uma norma nova que o tribunal quer assentar e, portanto, deve-se seguir o padrão que sempre se seguiu. A inovação produz efeitos prospectivos. Aqui concluo, presidente, o meu voto em que procurei demonstrar o quadro em que se situava essa decisão e a repercussão sistêmica que produz, o papel importante que o Supremo desempenha no imaginário da sociedade brasileira para iluminar o caminho do enfrentamento da corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que devastou o país. Há uma novidade no Brasil, que é uma sociedade civil que, como disse, deixou de aceitar o inaceitável e tem uma imensa e emocionante demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo. E essa é a energia que muda paradigmas e empurra a história. A sociedade civil brasileira já mudou. A iniciativa privada brasileira já mudou substancialmente. Há um novo business no país que se chama compliance. Todas as grandes empresas hoje têm um departamento de compliance. A coisa era tão ruim no Brasil que não tinha nenhum termo em português para identificar integridade, cumprimento da lei e respeito às regras do jogo. Portanto, a iniciativa privada hoje tem no compliance um departamento importante da sua atuação. Portanto, mudou a sociedade civil, mudou a iniciativa privada e as instituições precisam mudar e corresponder dentro da Constituição e dentro das leis a essas demandas importantes da sociedade brasileira. As instituições não podem ficar para trás na história. Elas têm que ser capazes de promover o avanço social que nós estamos tentando promover. Não é normal que a quarta maior democracia de massas do mundo, que a 10ª maior economia do mundo seja o 105º país mais corrupto do mundo. Eu preciso dizer que eu acordo deprimido todos os dias de pensar nisso. E, portanto, nós não podemos ser parceiros da manutenção desse status quo. Não é natural desviar dinheiro. Não é natural. Nós precisamos romper esse paradigma. E garantismo significa
direito de saber do que se é acusado, direito de apresentar defesa, direito de produzir provas, direito de ser julgado por um juiz imparcial e direito a um recurso. Garantismo não significa direito a um processo que não funcione, que não acabe, que sempre produza prescrição. E se por fatalidade e excepcionalmente acabar sem produzir prescrição, aí anula-se tudo. Eu voto, presidente, com o eminente relator, com a seguinte tese de julgamento, apenas porque gosto de terminar os meus julgados, os meus votos, com uma tese. A falta de concessão de prazo sucessivo para apresentação de alegações finais entre corréus colaboradores e não colaboradores não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Essa é a minha inequívoca convicção. Porém, presidente, se para construir uma solução intermediária, se optar por dizer em obter dictum que o Supremo entende que doravante se deva interpretar a legislação no sentido de que o réu não colaborador fale depois do réu colaborador, eu também aderiria a essa posição intermediária, porque acho que a lei poderia ter feito e acho que não é uma interpretação absurda. Apenas acho que ela não está na legislação. Se a maioria entender que é mais desejável que seja assim, eu me reajustaria para acompanhar a maioria neste sentido. Porque aí, retardar 5 dias o processo não é grave, mas anular tudo o que já foi feito é gravíssimo. É como voto, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso e, diante do horário, suspendo a sessão para o intervalo regimental. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita. O presidente Dias Toffoli levanta-se e sai do plenário pela esquerda. O procurador-geral também deixa o plenário. Os demais ministros saem aos poucos do plenário.